Sócrates é condenado à morte, exatamente porque o que ele tinha aprendido da lei divina já era, como é que se diz, incompatível, já era inaceitável pela comunidade. Então a comunidade o sacrifica, tá certo? Só que ao longo de toda a vida de Sócrates, ele nunca se preocupou com isso, como é que ia morrer ou deixar de morrer, como é que o negócio ia terminar. Ele estava simplesmente, né, ensinando àqueles indivíduos algumas condições intelectuais para a investigação da verdade. Só isso era tudo o que ele estava fazendo. Mas com o cristianismo acontece uma coisa diferente. O mesmo drama é vivido, tá certo? Só que num plano imensamente mais claro, mais explícito e mais luminoso. Primeiro, porque ele é anunciado de antemão. É anunciado, mas na própria tradição hebraica, tá certo? Tem um monte de menções. Não só tem um monte de menções ao Messias, quer dizer, o drama já é anunciado de antemão. Aquele indivíduo que é portador da verdade divina, ele não é somente o portador, mas ele é apresentado como a própria inteligência divina. Entendeu? Então, ele não é alguém que captou algo, ele desde o início, ele diz, eu sou o Logos, eu sou o Verbo divino. E por causa disso mesmo os caras vão me matar. Então, quer dizer, aí já não é mais só o teatro que virou realidade. A verdade que era antecipada, de certo modo, no teatro grego, e que é vivida nos momentos finais de Sócrates, tá certo? Aparece aí não só como um acontecimento, mas como o acontecimento central. De tal modo que toda a explicação da vida humana estará contida nisto aqui. É como se a vida, paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo explicasse retroativamente o que se passou com Sócrates e o que se passou no teatro grego. De modo que quem assistisse a peça no teatro grego, ou quem visse o que se passou com Sócrates, podia certamente considerar esses acontecimentos muito importantes, mas dificilmente teria a ideia de explicar todo o universo a partir deles. É isso? E, pior, a história não apenas se desenrola desta maneira anunciada, com muita antecipação, o próprio personagem, o próprio Cristo, com bastante antecedência, explica o que vai acontecer, como a coisa acontece e depois o homem ressuscita para confirmar aquilo. Ressuscita e aparece perante um monte de gente e fala com um monte de pessoas. Para dizer, olha, se ficou alguma dúvida, se ainda vocês não entenderam aquele negócio, porque no teatro grego você podia sair, você viu a história, né? Você pode entender, ter aquele impacto, né? Mas não quer dizer que você tenha compreendido. Aristóteles dizia que o teatro, a arte narrativa, a arte dramática, nada ensina, mas deixa em você um profundo impacto. Este impacto é a atuação do discurso poético. Ele ainda não é uma intelecção. Ele é uma matriz de muitas intelecções possíveis. Você pode passar o resto da vida pensando sobre aquilo, tá certo? Mas, inicialmente, você não entendeu nada. Você simplesmente percebeu, né? Quer dizer, o teatro vai impactar você como um fato, uma coisa que aconteceu. Aquele que assistiu à morte de Sócrates também ficou impressionado, mas não quer dizer que tenha compreendido. Ele sempre pode achar que aquilo foi coincidência. Ah, foi um azar desgraçado, pô, então se Sócrates tivesse fugido, né? Sempre tem um se, podia ser de outro jeito. Não é isso? Então, sei lá, Antígona podia desistir daquele negócio, tá entendendo? Ou sei lá, as pessoas podiam ter sido convencidas a agir de outra maneira. E no caso de Sócrates poderia ter dado no pé, poderia ter dado uma propina para os caras, poderia ter sido diferente. Mas no caso de Jesus Cristo, não, já veio anunciado de antemão, olha, vai ser assim, 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 por causa disso. E depois ele ressuscita, mas olha, se não entendeu o que passou, eu estou aqui para dar mais uma explicaçãozinha.